De volta com o Educador Entrevista, nós vamos falar um pouquinho a respeito aqui do Programa Municipal IST AIDS com a coordenadora Carolina de Castro. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Assim, começando, eu gostaria de falar a respeito do Dezembro Vermelho. Nós estamos em plena campanha Fique Sabendo, que é um período destinado à testagem de HIV. Já há um tempo que tem essa campanha e neste ano, além da testagem do HIV, nós também faremos a testagem da sífilis, que tem um aumento muito grande, tanto no município quanto no estado como um todo. Inclusive hoje de manhã eu estava num comitê que discutia sífilis, então nós estamos fazendo também a testagem, também está sendo ofertado, além da testagem do HIV, a testagem da sífilis. Perfeito. E é interessante destacar, não é, que, primeiro, antes a gente usava o termo DST, que eram as doenças sexualmente transmissíveis, e que passou para IST, a infecção sexualmente transmissível. Exatamente. Até para entrar num contexto mais próximo da realidade. Isso, na verdade, assim, ficava muito taxado doença sexualmente transmissível, e aí mudou, não é mais DST, e sim IST, que é uma infecção sexualmente transmissível. E que ainda não engloba direito, não é? Porque a gente está falando de doenças transmitidas pelo sangue e por fluidos, né? Que ocorre durante o sexo, mas não só. Exatamente, mas assim, como majoritariamente é transmitido por relação sexual, então fica meio que embasado só na relação sexual, mas também existe a transmissão vertical, que é da mãe para o bebê, tanto do HIV quanto da sífilis, e também por acidente com material pérfuro cortante, não necessariamente relação sexual. E é interessante também destacar, ao longo dessas décadas, de combate à doença, o quanto o tratamento principalmente evoluiu, porque antes a gente tinha uma chancela de HIV e morte, Hoje o quadro se reverteu completamente desde que se faça o tratamento correto. Hoje eu falo que o quê? Quando você tem um diagnóstico de HIV, você não tem mais sentença de morte, As pessoas, elas são tratadas, se seguir o tratamento certinho, faz o diagnóstico, tem o tratamento, é disponibilizado pelo SUS, a pessoa, ela leva uma vida praticamente normal. O que ela precisa? Ela precisa de fazer os exames, rotineiramente, pelo menos 2 vezes por ano, tomar a medicação e ir no médico. Se ela não tiver nenhuma intercorrência, ela tem uma vida tranquila. Dentro do contexto também, uma outra coisa, a gente até falava aqui antes de entrar no ar, ainda existe o estigma do preconceito? Muito. As pessoas, ainda hoje, existem muitas pessoas com diagnóstico que não procuram tratamento, ou então que às vezes a pessoa, ela tem uma desconfiança, mas ela não faz a testagem com medo. E mesmo a pessoa com diagnóstico, às vezes existe a possibilidade, da pessoa que não querer tratar no município, ela pode solicitar o tratamento em outro município. Por quê? Porque ainda assim existe muito estigma, As pessoas mais antigas, elas têm mesmo o receio de uma transmissão, às vezes por um abraço, por tomar no mesmo copo, e isso hoje não é uma realidade. Também a gente via o estigma com grupos, Então a questão inicial aí dos homossexuais, por muito tempo se taxou como doença gay, etc., e que não tem nada mais a ver com a realidade, Hoje a gente tem um público completamente difuso. Exatamente. Hoje o público, existem mulheres casadas, homens casados, com filhos, que não tem nenhuma situação de vulnerabilidade, homem que fazem sexo com homem, ou profissional do sexo. São pessoas que em algum momento da vida teve alguma relação, que infelizmente ninguém é taxado se tem ou não HIV, e não usou preservativo e acabou acontecendo. Mas não está mais vinculado a populações específicas. Exato. E a gente também teve um fluxo dessas populações específicas, Por exemplo, quando a gente teve boom do Viagra, por exemplo, de remédios contra impotência, a gente teve um boom em população idosa. Exatamente. Na verdade, assim, quando teve o início do uso do Viagra,
os homens eles mais velhos, eles começaram a usar o Viagra, queria ter uma relação sexual, uma vida sexual mais ativa. Realmente, a gente teve um boom muito grande na população idosa. Era uma geração que não tinha hábito de preservativo. Exatamente, eles não tinham o costume de usar preservativo, né? E com o uso do Viagra, eles tinham relações sexuais às vezes ou dentro do casamento ou fora do casamento, ou às vezes até pessoas assim, mais idosas, viúvas ou separadas, e como não tinha esse hábito, né, acabou realmente de um aumento na transmissão em idosos. Hoje se faz um alerta muito grande para os mais jovens que não conviveram com a doença, não é? Que ainda assim acabam se descuidando um pouco mais. Exatamente. Hoje, o nosso foco realmente são em jovens, porque não se fala mais do HIV, né? Você não vê mais propaganda na televisão. Eu até achei muito interessante a reportagem ontem do Fantástico, foi um chamamento muito importante nesse período, né? Que é um mês que a gente dedica à campanha de testagem, mesmo que com outro foco, mas fazendo um chamamento para o HIV, porque os jovens eles não escutam mais falar do HIV, então assim, eles têm uma resistência também muito grande ao uso do preservativo e por falta realmente de conhecimento, né? Não conhece muito sobre a doença e acaba que não tendo esse cuidado do uso do preservativo e do que a falta do uso pode acarretar. Vamos falar um pouquinho a respeito não é, da sífilis, não é, que a gente tem visto aí um crescimento tão grande, maior que o HIV. Quais os sintomas? Na verdade, o maior problema da sífilis é que muitas vezes ele não apresenta sintoma. Então, por isso que a gente sempre, quando vai ofertar o HIV, a gente oferta a sífilis. Porque muitas vezes a pessoa, ela teve o contato com a sífilis, né, e ela não apresentou sintoma nenhum. É silenciosa e às vezes quando se manifesta, já se manifesta com muito estrago. Exatamente. E muitas vezes o que acontece, a pessoa, a hora que ela vai fazer a testagem, o teste rápido vem positivo. Por quê? A sífilis, ela tem uma cicatriz sorológica. Então, às vezes, ela não tem nenhum quadro anterior de sífilis, mas ela tem a cicatriz na hora de fazer a testagem. Então, a gente sempre pergunta se ela teve algum sintoma, e às vezes a pessoa relata que não teve, né? Muitos casos também de mancha na pele é encaminhado para o dermato e não solicita o teste de sífilis. E muitas vezes é sífilis e a pessoa, assim, nem foi testada para sífilis. É interessante a gente falar, né? Porque a sífilis ela tem várias manifestações, né? Eu estou falando aí de sintomas, mas ela pode ser uma mancha na pele, etc. Mas também pode atacar sistema neurológico, não é? E nesses casos, o quadro é gravíssimo. Exatamente. A sífilis, ela teve um aumento muito grande, né, dos casos de sífilis no município. Inclusive, em gestante, é um exame que ele é obrigatório no pré-natal. E a sífilis, ela pode acarretar aborto. Né? Então, realmente, precisa de ter esse cuidado de fazer a testagem da sífilis. Ela é uma infecção sexualmente transmissível e ela causa, além de manchas, outros sintomas, porque tem a sífilis primária, secundária e terciária. Mas na gestante, o caso mais grave é o aborto. Mas também pode ter caso de malformação, uma série de problemáticas. Pode. Né? E é importante a gente falar isso porque a pessoa vai, às vezes, procurar, faz o exame de HIV, pode fazer no mesmo pacote de sífilis e não faz. Exatamente. Na verdade, agora em dezembro, né, durante a campanha Fique Sabendo, a gente oferta mais HIV e sífilis, mas também pode ser feito, além do HIV e da sífilis, a hepatite B e a hepatite C. São esses testes que são disponibilizados em todas as unidades de saúde aqui do município, né, e no CTA aqui do município, né, fazem parte dos testes rápidos que nós fazemos. Também é interessante a gente destacar que, às vezes, a pessoa demora muito para fazer os exames e acaba esquecendo. Né? Tive lá uma noite de sexo que não me protegi. Né? Aí vai automaticamente, né, na semana seguinte, que a janela imunológica não vai aparecer nada no exame e depois esquece e não volta. Isso também é uma problemática. Na verdade, no município, nós temos a PEP, tá? Que é a profilaxia pós-exposição. O que acontece? Se a pessoa ela teve uma relação sexual desprotegida, ou ela, em algum momento, rompeu o preservativo, tá? Ou até mesmo com acidente com material perfuro cortante, ela pode procurar a UPA, aqui do município, em até 72 horas, para iniciar a PEP.
Aí chegando lá, fazem todos os testes rápidos, tanto de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C, tá? Se a pessoa com quem ela acidentou, seja por relação sexual ou ocupacional, ela tiver essa pessoa, o paciente fonte a gente chama, né? Ele autorizar, pode fazer a testagem com os dois, faz a testagem, inicia o tratamento só para o HIV, tá? E aí faz o segmento no ambulatório de infectologia aqui do município. A pessoa esqueceu, passou esse período, ela não procurou atendimento, passou das 72 horas, não adianta procurar a UPA, porque não se enquadra mais no protocolo de PEP, tá? Aí tem que procurar o ambulatório, o CTA, que é junto com o Egidio Rico, tá? Para fazer a testagem. Por quê? Nós temos um período que chama janela imunológica, que a pessoa ela pode ter se exposto ao vírus, mas o teste não consegue diagnosticar. E o período de janela são 30 dias. Perfeito. E aí lembrando, não é que a PEP ela é para o HIV, não é? Mas você tem que continuar fazendo o acompanhamento, no caso, para sífilis, para hepatite, para outras ISTs. Na verdade, assim, a testagem é para todos, tanto HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Mas o tratamento é só para o HIV, tá? Na PEP. Perfeito. A gente falou, né, da questão da sífilis e do HIV, mas as hepatites também são transmitidas sexualmente, não é? E tem que se ficar alerta com isso. Exatamente. A hepatite B e a hepatite C também são infecções sexualmente transmissíveis e também tem a testagem rápida, que pode ser feito tanto no CTA quanto nas unidades básicas de saúde. Às vezes a pessoa fica meio constrangida de procurar o CTA, né? Porque às vezes vai procurar o CTA, acha porque teve alguma exposição. Se vocês não quiserem procurar o CTA, pode procurar a unidade básica de saúde. Todas as unidades têm enfermeiro capacitado para fazer a testagem, tá? E se tiver algum diagnóstico tanto de hepatite B quanto hepatite C, existe segmento, existe tratamento. O importante é fazer a testagem. Temos aí, né, hepatite B e C, sífilis e HIV como as principais ISTs que a gente tem que tomar cuidado. O município oferece todos os exames, em especial agora na campanha sífilis e HIV. Nossa espectadora aqui, Ana Cláudia, perguntando, né? Tempo dos exames, né? Sai na hora o resultado, como é que funciona? Isso, o teste rápido, né? Ele tem um tempo de correr de 10 a 30 minutos, dependendo do teste. Lá no CTA, que fica junto com o Egidio Rico, né? Nós fazemos a testagem, aproveitando para fazer um chamamento. Nessa quarta e quinta, a campanha Fique Sabendo, nós vamos estar lá até as 20 horas fazendo o teste de HIV e sífilis, tá? Se alguém tiver interesse também de fazer hepatite B e hepatite C, num outro momento, nesses 2 dias que a gente vai priorizar mais HIV e sífilis, por causa da campanha, mas nós fazemos a testagem de segunda, quinta e sexta, no período da manhã, e realmente o teste rápido, ele chama rápido porque ele fica pronto na hora, né? Não, assim, demora um período de até 30 minutos, a pessoa já recebe o diagnóstico. Perfeito. E aí a gente cai numa outra questão, né? Olha, fez o teste rápido, deu positivo, né? A gente passa para uma segunda etapa, que é de confirmar essa testagem e encaminhar para o tratamento. Exatamente. Tanto o HIV quanto a sífilis, tá? Tem a confirmação do diagnóstico, né? Principalmente com relação ao HIV. Então, é feito um novo exame, depois feito um exame convencional, que é aquele que colhe na veia, e enviado para o laboratório para fazer o confirmatório, tá? E a sífilis, nós colhemos, se der o resultado do teste rápido positivo, nós colhemos um outro exame, porque a sífilis, como ela existe a cicatriz sorológica, precisa de confirmar se a pessoa está com a doença ativa ou se ela teve um contato anterior. Então, também faz um outro exame, que também é o convencional, que colhe na veia, para fazer a confirmação se está ativa ou não. Perfeito. E é importante a detecção, não é, caso a pessoa tenha, porque, por exemplo, o HIV, não é, olha, é uma doença que hoje em dia não mata mais desde que a pessoa esteja em tratamento. Se a pessoa não se tratar, ela vai ter todas as consequências da doença. Exatamente. O HIV, o importante é o diagnóstico precoce, né? Então, assim, as pessoas às vezes não têm o costume de fazer a testagem, pode fazer o exame quantas vezes quiser, é lógico, mas pelo menos uma
vez por ano. Normalmente as pessoas elas passam em consulta de rotina com o médico da unidade básica, mas se quiser pode procurar o CTA para fazer a testagem. O importante é fazer o diagnóstico precoce para, se der positivo, iniciar o tratamento. Pedro aqui, não é, perguntando a respeito especificamente da sífilis, não é? A pessoa que não sabe que tem, pode ter problemas sérios de saúde, vir a óbito? Na verdade, assim, depende do quadro da sífilis, né? Precisa de saber se ela teve anteriormente ou se ela ainda tem. Mas a sífilis, ela tem o quadro secundário e terciário. A sífilis é uma doença silenciosa, mas que acarreta inúmeros problemas. Então, realmente, é necessário a testagem e se der positivo, lógico, fazer a confirmação para fazer o tratamento. É um tratamento muito simples. A sífilis é o tratamento mais simples. São apenas 3 doses de bezetacil, cada dose uma por semana, e aí faz novamente o exame para ver se a titulação caiu ou não. Muito bom. Medicamento fácil, acessível? Super acessível, o SUS disponibiliza, o município disponibiliza. Fez o diagnóstico, a titulação, o VDRL, que é o exame confirmatório, deu titulação, já inicia o tratamento. Se for gestante e o teste rápido der positivo, já na hora já passa pelo médico, já prescreve a medicação e já inicia, porque gestante, por causa da transmissão vertical, ela tem prioridade, não precisa de aguardar o resultado do exame de sangue convencional. O teste rápido deu positivo, inicia. Se for só uma cicatriz sorológica, interrompe o tratamento. Se a sífilis estiver ativa, deu titulação, continua até finalizar o tratamento. Muito bom. Falando especificamente a respeito do HIV, não é? Quando a gente fala especificamente aí da questão do tratamento preventivo, né? Olha, rompeu o preservativo, tive relação com uma pessoa que eu não me preveni bem, etc. Também funciona da mesma maneira, né? Procura a unidade para ter esse tratamento. Exatamente. Teve uma relação sexual desprotegida, né? Procura a unidade de pronto atendimento do município. Lá é feito o protocolo da PEP, passa pelo enfermeiro, passa pelo médico, faz a testagem da pessoa e já inicia o tratamento, tá bom? Depois faz o segmento no ambulatório de infectologia com o infectologista. Depois de 30 dias, repete os testes rápidos para ver se está tudo ok. Falando um pouquinho do funcionamento, né? A gente tem o foco agora, né, no Dezembro Vermelho, nesses dias específicos, que são os 2 dias de testagem em horários e local. Na quarta e na quinta, nós estaremos até às 8 horas da noite no CTA, que é junto ao ambulatório Egídio Rico, para fazer testagem de HIV e sífilis. A pessoa tem interesse, tem vontade. A gente até fez um horário estendido para quem trabalha. Se tiver disponibilidade, procura um ambulatório para fazer a testagem. E começa pela manhã, que horário? Começa às 7 horas da manhã e vai até às 20 horas, na quarta e na quinta. Precisa de agendamento? Não precisa de agendamento. Chegou, falou que tem interesse em fazer a testagem. Apenas na hora do almoço, que a gente vai ter uma pausinha, mas quer fazer a testagem. A única coisa que a gente pede é para levar um documento com foto, porque como é um diagnóstico, a gente precisa de uma comprovação que aquela pessoa é ela mesma, né? Mas das 7 da manhã às 20 horas, nós estaremos lá fazendo a orientação e a testagem para HIV e sífilis. Perfeito. Entrada convencional do Egídio Rico ou a lateral? Não, na entrada lateral. Tá? Se a pessoa quiser entrar no período comercial, quiser entrar pela entrada do Egídio, não tem problema. A única coisa é que das 17 às 20, só entrada lateral. Perfeito. Também destacar, e eu acho importante a gente falar isso, que assim, nesses dias você tem um horário estendido, esse funcionamento extra, mas na rotina da saúde a pessoa pode procurar e fazer normalmente o teste. Exatamente. Na rotina da saúde, cada unidade ela tem, né, o seu horário, mas se a pessoa ela tiver interesse e ela no CTA nós temos dias e horários estabelecidos, porém se a pessoa ela precisar de fazer e ela não tiver disponibilidade, pode chegar, me procurar lá no CTA e falar, olha, eu não consigo fazer nesse horário, porque como nas unidades básicas é um horário agendado,
né? Por causa da rotina mesmo da unidade, pode me procurar lá que nós ofertamos. O importante é testar. Se você tiver interesse, teste. Não deixa de testar por causa de horário. E outra coisa, neste dezembro vermelho, nós também estamos ficando na UPA até às 20 horas para fazer a testagem. Ah, preciso de fazer a testagem de HIV e sífilis, tem interesse. Não precisa de passar pela UPA. Nós estendemos o convite a todas as pessoas que procuram a UPA para atendimento. Mas se a pessoa ela tiver interesse e quiser fazer, pode me procurar segunda-feira. Hoje estarei lá até às 20. Pode me procurar um documento com foto que eu estou lá para fazer o teste. E é importante a gente destacar isso, né? Faça o exame, não é? Se tem aquela pulguinha atrás da orelha, assim, que está carregando há muito tempo. A gente falou de sífilis aí, né? Olha, às vezes a pessoa vai lá, faz diagnóstico e não consegue nem ligar o nome à pessoa, né? Olha, quando foi que eu contraí, né? Porque a janela da doença se manifestar é muito grande, não é? HIV também tem um período, não é, que às vezes se estende aí de manifestação. Mas é importante isso, né? Saber, se sabe da fonte, né? Se tem uma ideia da fonte, comunicar a pessoa também para que ela também faça o exame, para que se bloqueie esse processo de contaminação. Isso, o importante é o diagnóstico precoce. Para fazer o diagnóstico precoce, precisa de testar. Testagem é o maior meio para o diagnóstico precoce, porque se você tem o diagnóstico, faz o segmento, né, existe o tratamento e você consegue estabelecer sua saúde, mas sem o diagnóstico, às vezes não consegue. Perfeito. A Laura aqui também perguntando a respeito dos tratamentos, né, específicos, né? A gente falou especificamente aí da sífilis, né, com o período de tratamento. O HIV, né, é um tratamento contínuo para a vida toda, e a gente percebe também a evolução do medicamento, né? As pessoas antes tinham um coquetel gigantesco, não é? Hoje a gente vê que a medicação está mais efetiva. Exatamente. Anteriormente, a medicação para HIV era um coquetel, vários medicamentos, hoje não mais. E o tratamento para o HIV é para a vida toda, né? Ele não cessa, porque se você parar de tomar a medicação, aí o quadro imunológico ele cai e a doença ela volta a ficar pior, né? E aí, então, assim, o tratamento para o HIV é para a vida toda, mas é um tratamento muito mais tranquilo, com muito menos efeito colateral, né? Às vezes a pessoa não consegue se adaptar com uma medicação, o médico maneja com outra medicação, mas hoje muito mais tranquilo, tanto a quantidade de comprimidos, né? Como também os efeitos colaterais da medicação. Até muitas vezes chegar ao ponto da pessoa ficar indetectável, né? A gente vê aí pessoas que, né, estão nos seus relacionamentos, tiveram filhos, né, e com todo cuidado. Exatamente. Hoje faz parte, né, da campanha do próprio Ministério da Saúde, né, que é a pessoa que a gente fala I igual a I. Indetectável é igual a intransmissível. O que acontece? A pessoa ela faz o segmento direitinho, ela toma a medicação certinha. Se ela ficar indetectável, realmente ela fica intransmissível. Só uma vírgula aí, porque se a pessoa ela está indetectável naquele momento e em algum momento ela para de fazer o tratamento, pode ser que ela não esteja mais indetectável. Então, às vezes a pessoa acha, indetectei uma vez, vou estar indetectável para sempre. Não. A pessoa, para ela estar indetectável, é vinculado ao tratamento. Estou fazendo o tratamento certinho, tomando as minhas medicações certinha, ela vai se manter naquele padrão. Agora, parei de fazer meu tratamento por algum motivo, não quer dizer que ela tenha ficado indetectável há 6 meses atrás, no último exame dela, que agora ela também vai estar. Exato. Indetectável não é cura. Não, de forma nenhuma. Isso, tá? É um patamar que a pessoa chega do tratamento dela, com o uso das medicações, que a carga viral dela fica bem baixinha e ela fica indetectável. Mas não quer dizer que hoje ela está indetectável, que daqui 6 meses ou 1 ano, se ela não fizer o tratamento corretamente, ela continuará indetectável. Paulo aqui, não é, colocando a respeito dos testes de hepatite, né? Onde e quando procurar? Os testes de hepatite, assim como os testes de HIV e sífilis, né? Em todas as unidades básicas de saúde tem a disponibilização e no CTA. As unidades básicas de saúde, a maioria das unidades é agendado em horário específico por causa da rotina da unidade, no CTA de segunda, quinta e sexta, às 8 horas da manhã. E se a pessoa ela tiver necessidade de fazer a testagem e não tiver disponibilidade neste período,
né, pode procurar o ambulatório. A gente só trabalha em horário comercial, mas pode procurar o CTA, que a gente tenta fazer no período que for melhor para a pessoa. Perfeito. E lembrando isso, não é que quarta e quinta é focado em sífilis e HIV. Sífilis e HIV. Mas que se pode procurar os outros. Pode procurar. E mesmo o CTA, a pessoa fala assim, olha, eu preciso muito de fazer, apesar do foco ser no HIV e na sífilis, que é por causa da campanha Fique Sabendo, nós também abrimos a testagem para hepatite B e C. Uhum. Rafael aqui também parabenizando, né, pelas informações. Destacando, né, a importância justamente de se falar dessas questões tão comuns e perguntando a respeito da questão do volume em Batatais, né? É uma cidade que tem vários casos, por isso o alerta. Exatamente, não só em Batatais, como no estado como um todo. No pós-pandemia, houve um aumento de casos, tanto de HIV quanto de sífilis. Então, é o chamamento para fazer a testagem e também, né, o mais importante, que é um meio de prevenção, que é o uso do preservativo. Né? Então, assim, realmente teve um aumento dos casos. Para prevenir, precisa usar preservativo. Mas o aumento não foi só no município, foi no estado como um todo. Exato. Né? Por isso se chama tanta atenção assim, não é? Para que, de fato, as pessoas façam o teste, mas eu acho que também é um alerta para o uso do preservativo. Não é? A gente não vê mais campanhas em larga escala como a gente via antes, né? Acho que o tratamento também, de certa forma, deixou as pessoas com um pouco menos de medo da doença. Exatamente, não se fala mais, né? Apesar de que aqui no município, em todas as unidades, nós temos disponibilizados ou tambores ou dispenser com preservativo, né? Qualquer pessoa pode entrar e pegar, não precisa de pedir, pode entrar e pegar, mas como não tem campanha, né, nos meios de comunicação falando sobre a importância do uso do preservativo e da testagem, realmente isso aumentou o número de casos, porque as pessoas realmente não têm mais medo, não têm conhecimento, né? Muitos jovens que não têm conhecimento, não vivenciaram aquele período do início da epidemia do HIV, então acho que convém falar sempre sobre a necessidade e da importância da prevenção nesses casos. Uhum. Para fechar aí, né? Quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato? Quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente lá no CTA. O telefone é 3662-3831. Mas nós estaremos lá fazendo a testagem mais focada em HIV e sífilis na quarta e na quinta, até às 20 horas. Às segundas-feiras desse mês eu estarei na UPA também fazendo testagem de HIV e sífilis. Muito bom. Quero agradecer imensamente a participação, deixar o programa sempre à disposição, esperar realmente, né, que as pessoas tenham consciência da gravidade dessas doenças e que a gente tenha uma rotina de procura, né, pela testagem, para aquelas pessoas que forem detectadas, né, pelo tratamento correto, esperando que, né, a gente só consegue resolver esse problema, né, e ter controle dessas doenças quando a comunidade também faz sua parte. Eu que agradeço, né, o convite. Acho muito importante ter realmente trazer informações para a população a respeito dessas infecções, porque como hoje é muito pouco falado, né, acho que é preciso que os meios de comunicação tragam mais, façam mais esse chamamento, para que a gente consiga fazer um diagnóstico precoce, o tratamento, para realmente a diminuição dos casos.